Então, por último, nós vamos falar da condição de polarização direta, onde o VD é maior do que zero, portanto, a gente está aplicando o potencial positivo no material do tipo P e o negativo da fonte no tipo N. E aí a consequência disso é que nós vamos ter uma diminuição da região de depressão ao ponto de fazer com que essa região não ofereça nenhuma barreira para o deslocamento de portadores majoritários do material do tipo P para o material do tipo N. A gente vai ver o porquê disso usando a simulação. Então, nesse caso, depois de um certo valor da tensão, nós conseguimos fazer com que o deslocamento de majoritários aqui os majoritários vençam a barreira e o seu deslocamento seja mais alto, né? Maior número de majoritários. Eu vou usar essa simulação para ilustrar o processo de polarização direta do diodo. E aqui a gente sabe que sem polarização o que acontece é formada uma barreira de potencial e a corrente resultante em regime permanente sem polarização ela é igual a zero. Essa corrente de majoritários ela vai diminuindo, se iguala à corrente reversa, e a corrente de polarização sem polarização é igual a zero. Quando a gente aplica, portanto, a polarização direta, nós vamos ligar o potencial positivo da fonte no material do tipo P e o potencial negativo da fonte no material do tipo N. O que isso vai fazer? O potencial positivo aqui, ele vai empurrar as lacunas que são majoritárias aqui no material do tipo P em direção à região de depressão. Então, elas vão ser repelidas por esse mais, né? Lembrando que as lacunas são esses círculos de carga positiva, então elas vão ser repelidas pelo positivo. Quando elas são repelidas, é como se elas fossem jogadas de volta aqui para os íons descobertos. E aí os íons, eles recebem de novo essa carga positiva, então o íon que era negativo, ele fica neutro novamente. Então a gente tem uma diminuição do número de íons aqui desse lado. A mesma coisa no potencial negativo. O menos, ele empurra os elétrons livres, que são majoritários aqui, né, os portadores majoritários do N, e aí é como se esse potencial da fonte os empurrasse de volta para os íons aqui positivos, fazendo com que eles recebessem de volta esses elétrons e deixassem de ser íons. Então, a consequência disso é que a barreira de depressão ela vai diminuindo, e é isso que a gente vai poder perceber, isso que vai ser ilustrado aqui. Então, observem que esses íons que estavam descobertos, eles receberam mais lacunas, deixaram de ser íons, e a mesma coisa aqui, esses íons aqui deixaram de ser íons porque receberam os elétrons que foram empurrados para eles. E aí, olha, essa largura que está sendo destacada aqui pelo WD, que é a largura da região de depressão, ela vai ser diminuída. E aí, então, a gente vai ter uma nova largura, uma largura menor do que a largura inicial. Então, o que a gente vai ver é que o VD maior que zero, ele vai diminuir a largura da região de depressão, esse WD' é menor do que o anterior. E aí, à medida que a gente aumenta esse VD, a gente está ajustando aqui o valor dessa tensão, menor fica a largura da região de depressão. Então, esse WD, ele diminui. Ele vai diminuir a tal ponto que os elétrons, os portadores majoritários, eles não vão encontrar nenhuma barreira. Lembra que a região de depressão, ela constituiu uma barreira para a travessia desses portadores? Então, com a diminuição da largura dessa região, os portadores, eles vão, a partir de certo valor de VD, eles vão poder se deslocar livremente do material do tipo N
pro do tipo P. E aí a gente vai ter uma corrente de majoritários que vai, a partir de um certo valor de VD, atingir, vai aumentar exponencialmente. A gente vai ver mais para frente nos gráficos. E a gente vai continuar tendo a corrente reversa. Essa corrente reversa, ela vai depender novamente somente da temperatura, porque o número de portadores minoritários só depende da temperatura, então ela vai continuar existindo, né? Lembrando aqui da sua dinâmica. E aí, a corrente total do diodo vai ser a corrente de majoritários, que aqui está representada pela seta amarela, corrente convencional. Então, a gente vai pegar essa corrente majoritária e diminuir pela IS para ter a corrente resultante no diodo, ok? E aí a gente vai ver de que vai depender esse valor dessa corrente de majoritários, consequentemente da corrente do diodo para o caso de polarização direta. Bom, aqui a gente tem o gráfico que representa o comportamento da corrente ID no diodo em função da tensão VD aplicada externamente, a tensão de polarização. Então, a gente vê aqui que para a primeira situação, que é polarização zero, olha, então o VD igual a zero, a gente tem também o ID igual a zero, então esse ponto aqui da origem. Então, sem polarização, VD igual a zero, o ID também é 0 mA. No lado negativo de VD, ou seja, na região de polarização reversa, onde VD é negativo, então VD é menor que zero, e o ID é igual a corrente de saturação, que é o nosso IS. Aqui a gente tem o sinal negativo mostrando, para identificar, né, que o IS ele tem o sentido contrário do ID, já que o ID é definido como mostra essa figura, né, como a corrente que vem aqui do material do tipo P para o tipo N, ou do anodo para o catodo. Então, a gente vai usar também essa denominação para identificar o diodo e vamos usar esse símbolo também. Então, aqui, essa seta, ela indica esse sentido definido do ID. E aí, a gente tem o lado do material tipo P sendo o anodo e o tipo N o catodo. Então, no caso de polarização reversa, o ID é igual ao IS no sentido contrário da definição. Portanto, o IS aqui ele aparece com o sinal negativo. Na região de polarização direta, ou seja, VD maior do que zero, a gente vai observar aqui duas curvas. Na verdade, a gente tem duas curvas, né? Aqui, tanto nas duas regiões, a gente tem as duas curvas para os dois semicondutores, para o silício e para o germânio. Então, aqui no silício, que é a curva em azul, a gente vai observar a polarização reversa também. A corrente de polarização reversa é menor. Observem que a corrente de polarização reversa, o IS, a corrente reversa, né? Ela é da ordem de picoampere nos dois casos. Essa daqui é ainda menor do que essa do germânio. E na região de polarização direta para o silício, a gente observa que a partir dessa tensão de 0,7 volts, aqui a gente tem uma curva real, diodo real, comercialmente disponível. Então, idealmente, essa curva ela deveria vir aqui sendo o ID 0 até o ponto de 0,7 volts e subir a partir de 0,7 volts, mas na prática isso vai acontecer, existe esse joelho aqui, a gente vai falar mais sobre isso depois, e aí a corrente ela vai aumentando e quando ela passa de 0,7 aqui ela aumenta exponencialmente.
tá? Isso para o germânio e esse aqui para o silício. O silício aqui fica em torno de 0,3 a sua tensão de polarização para a qual acontece a corrente direta, o aumento da corrente ID. O que é a corrente de polarização direta? E aí a gente tem que, para esse caso, né, para essa região, o VD é maior que 0 volts, o ID é maior que 0 miliampere, e aí a gente tem essas polaridades aqui acontecendo, ok? Então, isso é o gráfico que representa a corrente no nosso dispositivo diodo. A corrente ID do diodo, que foi retratada e representada através do gráfico, é descrita pela equação chamada equação de Shockley. E aqui a gente vê os componentes dessa corrente, que é dada por uma expressão exponencial. Se a gente desmembra essa exponencial, a gente consegue verificar que para valores negativos de VD, esse termo aqui, olha, ele vai diminuindo e rapidamente, e aí a corrente para VD negativo, que é a corrente de polarização reversa, ela vai se aproximando da corrente IS, que é a corrente reversa, de saturação reversa, dependente somente do número de minoritários e, portanto, da temperatura. E para o aumento de VD, um VD maior do que 0 aumentando, nós vamos perceber que esse termo exponencial ele vai crescendo, que a gente viu representado através da curva. Aqui a gente tem, então, a UIS, que é a corrente de saturação reversa, o VD é a tensão de polarização direta aplicada ao diodo, o N é um fator de idealidade, que ele pode ser 1 ou 2, isso depende da construção do diodo e de algumas condições de operação, isso é dado sobre o dispositivo. E nós podemos lembrar que essa corrente IS ela é da ordem de pico ou nanoampere. E aí a gente tem mais uma constante, que é a constante VT. Essa constante VT é chamada de tensão térmica, e ela que através dela a gente vê o impacto da temperatura no comportamento do diodo. Então a gente tem a constante de Boltzmann, que relaciona a energia das moléculas com a temperatura. A gente tem a temperatura absoluta em Kelvin, e a gente tem o Q, que é a magnitude da carga elétrica em Coulomb. E aí a gente consegue calcular o VT e aplicar esse valor na expressão para o cálculo da corrente no diodo. Então é isso, a gente termina por aqui e até a próxima.